Bom, a questão 44 da UFSM não é difícil, né? Transporte de energia a longas distâncias. A transmissão usualmente transporta energia elétrica em alta tensão, por isso que existem as torres de alta tensão. O transformador é um dispositivo que permite transformar baixa tensão e alta corrente. Num transformador, a corrente e a tensão sempre operam em sentido inverso. Então, se a tensão está baixa, a corrente é alta. Em alta tensão e baixa corrente. E vice-versa. No transformador, o fluxo magnético associado ao campo criado pela corrente alternada. Te lembra que o transformador só funciona em corrente alternada, porque senão não tem variação de fluxo. Então é alta, alta, baixa, alternada, Dinamarca. A 45 da URGS é uma questão bacana. O que acontece aqui na 45? Um trabalhador está subindo na direção de um fio conduzindo corrente. E ele está com uma esquadria metálica em formato de espira. Conforme ele for subindo, ele for se aproximando do fio, o que acontece? Te lembra? Variação de fluxo vai aumentar. Por quê? Porque o campo está aumentando. Né? O que está acontecendo aqui? Ele está se aproximando de uma região, ele está se aproximando do fio. Quanto mais próximo do fio ele chegar, mais campo magnético ele encontra. Quanto mais campo, mais fluxo. Então, para essa espira, o fluxo está aumentando. Então, surge nessa espira uma corrente induzida. Ao mesmo tempo que surge nessa espira uma corrente induzida, dentro dela ela cria um campo magnético que se opõe ao campo externo. Então, conforme essa espira for sendo levada para cima pelo trabalhador, né, a espira tem uma velocidade para cima, a espira vai se opondo a esse movimento pela lei da conservação de energia. Então, cria na espira uma força magnética para baixo que não quer que a espira se aproxime cada vez mais do fio. Lei de Lenz, a espira é do contra. Então, Dinamarca. À medida que sobe a escada, o trabalhador sente a espira ficar mais pesada. Por quê? Porque a força magnética se adiciona ao peso. Resultado da força de repulsão estabelecida entre a corrente no fio e a corrente induzida, conforme explicado pela lei de Faraday-Lenz. A 46 da CAF é um pouquinho mais complexa. O que ele diz? Que tu tem um circuito aqui, que nesse circuito essa parte móvel aqui está se deslocando para a direita. Bom, esse circuito fechado ele está sendo formado então por essa parte móvel que está fechando o circuito. O que acontece quando essa parte móvel se desloca para a direita? Tu está vendo aqui que aqui tu formou uma área, um retângulo. Conforme essa barra se desloca para a direita, a área desse retângulo aumenta. Fluxo magnético é campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Né? Se a área aumenta, o fluxo aumenta. Aumentando o fluxo, o que a gente tem? A gente tem variação de fluxo, surge aqui uma corrente induzida que ele já está mostrando. Aí a primeira diz, o fluxo magnético através do circuito está aumentando. Verdadeiro. O fluxo está aumentando porque a área está aumentando. O sentido do campo magnético externo está saindo do papel. Bom, agora aqui que é interessante, né? Ele quer saber o sentido do campo magnético. Essa região sombreada aqui tem um campo magnético que ele disse no enunciado que não se conhece o sentido. E aí ele quer saber o sentido desse campo. O que nós vamos fazer? Vamos transformar esse desenho aqui no desenho que a gente conhece. Num daqueles 4 da lei de Lenz. Uma espira com um ímã em cima. Qual é a primeira coisa que eu já sei desse desenho? Como o fluxo aumenta, porque a área está aumentando, o fluxo aumentar é a mesma coisa que o ímã descer. Então o ímã está descendo. E eu já sei, vou trocar a cor, eu já sei que a corrente produzida nessa espira é no sentido anti-horário. Quando que a gente cria numa espira aqui uma corrente no sentido anti-horário? Quando a espira coloca aqui um polo norte, né? Polo norte cria o sentido anti-horário para a corrente. Cara, se o ímã está descendo e no topo da espira eu coloquei um polo norte, então
pela lei de Lenz, isso aqui só pode ser um polo norte. Quando tu tem um polo norte colocado próximo do ímã, significa que as linhas de indução, as linhas magnéticas, estão saindo do norte e entrando na espira. Então eu acabei de descobrir que o campo externo a que essa espira está submetida é um campo que está entrando na espira. Então a número 2 diz que o campo está saindo. Não, o campo está entrando, é falso. Bem legal essa questão. O sentido do campo criado pela corrente induzida está saindo. Bom, essa é verdadeira, né? Por quê? Te lembra? A espira é do contra. Como o fluxo está aumentando, se a espira está submetida a um fluxo entrando, dentro dela ela cria um fluxo saindo. Se tu tem dúvida nisso, é só fazer a regra da mão direita aqui para essa corrente e ver ali, ó, botando o dedão na corrente, tu vai ver que no centro da espira esse campo está saindo. Só que esse campo aqui é o campo criado pela espira, é o campo interno. E esse campo preto, que é o que eu descobri antes, é o campo externo. O campo criado pela corrente induzida tende a diminuir o fluxo através do circuito. Verdadeiro. Né? O campo criado pela corrente induzida se opõe ao campo externo. Como um campo se opõe ao outro, a tendência é que o fluxo aqui seja diminuído. Então é verdadeiro, falso, verdadeiro. E a última aqui é da ACAF. Um exame de tomografia ou ressonância, né, ele vai explicar aqui como é que funciona a ressonância magnética. O paciente é submetido a um campo magnético e com frequências iguais à dos núcleos. E aí os tecidos absorvem essa energia em função da quantidade de água. A número 1 diz, a unidade do campo magnético no SI é o Tesla. Isso está certo? O campo magnético é medido em Tesla. Que também pode ser expresso como Weber por metro quadrado. Opa, aqui eu tenho que dar uma pensada. O que é Weber? É fluxo. Fluxo magnético é campo vezes a área vezes o cosseno, né? Vamos trocar a cor? O fluxo é medido em Weber. O campo é medido em Tesla. E a área é medida em metro quadrado. Cosseno do ângulo é adimensional, não tem unidade. Se eu isolar o Tesla, Tesla é Weber por metro quadrado. Então a número 1 está correta. Número 2. Não é recomendado o exame a pacientes com marca-passo, pois o campo magnético atua sobre correntes elétricas, podendo danificar o mesmo. Com certeza, né? O que acontece? A indução eletromagnética vai produzir correntes no marca-passo, que pode estragar o marca-passo ou desregular o marca-passo, e aí o cidadão morre. Equipamentos ortopédicos como pinos metálicos podem causar distorção nas imagens, pois afetam o campo magnético principal. Verdadeiro também. O que vai acontecer? Quando tu submeter esses aparelhos ortopédicos metálicos a esse campo magnético intenso, podem surgir nos pinos correntes induzidas. Essas correntes vão criar um campo que vão influenciar no campo principal e vão distorcer as imagens. Então todas estão corretas. Muito bacana.